Fala, rapaziada, Legado Unina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o NSS com vocês. Bom, rapaziada, bora falar um pouquinho sobre o Mirassol, né, adversário do Clube do Remo aí, bora esclarecer algumas coisas aqui sobre o Mirassol, né. Vamos falar também sobre o Clube do Remo, né, essa indefinição com a Libra, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E eu também quero falar com vocês aqui sobre o, abre aspas, né, surpresa que o Clube do Remo vai lançar para vocês aí. Então, acho que todo mundo já deve saber qual é a surpresa, né? É a rescisão do Aleph Manga, do Patrick Picanha, do Jorge, do Pavani, do, do Panagiotis. Seria um sonho, né? Seria um sonho, mas é claro que não é isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Antes disso, meus amigos, deixa aí no comentário, né? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito, você que já é inscrito, compartilhe esse vídeo, deixa seu like e comente aqui nos comentários a sua opinião. É importante para o nosso trabalho. Também você dá um feedback aqui sobre o nosso trabalho, tá bom? Esse vídeo aqui, galera, tem um patrocínio de JM Refrigeração, atua especificamente na região de Macapá. Então, entre em contato com a galera da JM Refrigeração. Telefone está aí na tela para você. Também esse vídeo tem um patrocínio de Santa Fé, artigos religiosos. Se você não for na Santa Fé, o telefone da Santa Fé está aí na tela para você. Só você entrar em contato, tá, com a Santa Fé, dizer que é inscrito no canal, para você ter o seu desconto garantido, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, vamos lá. Primeiramente, bora falar sobre essa surpresa aí, né, que o Clube do Remo lançou ontem nas redes sociais. Quem acompanha o clube nas redes sociais, né, viu que o Remo postou algo sobre um presente, uma caixa misteriosa, que será aberta, né? E praticamente 90% do torcedor já sacou qual é a surpresa. É a nova camisa. Inclusive, foi aí, né, divulgado e que o Clube do Remo vai estrear a nova camisa contra o Águia, no dia 5, dia do aniversário do Clube do Remo, né? Inclusive, o Remo tem que levar esse jogo contra o Águia muito a sério. Além do jogo, claro, contra o Mirassol, que é o jogo mais importante da semana, tem um jogo contra o Águia, que não pode ter o mesmo peso que o do Mirassol, mas tem um peso na questão moral, porque o Clube do Remo faz aniversário nesse dia, né? Então, acho que seria importante o Remo vencer o Águia no dia do seu aniversário, né? Acho que perder no dia do aniversário é complicado. É difícil. E detalhe, né? O Remo, apesar de ter perdido na estreia por Vitória, resultado normal, o que não foi normal foi o time que entrou em campo, mas o resultado era normal porque, querendo ou não, era um jogo fora de casa. O Vitória tem uma base de Série A, o Remo não tinha essa base de Série A, né? Tinha uma base de Série B, a pior possível, que entrou em campo. Então, se a gente for botar na balança, foi um resultado normal, né, de acontecer. E o Remo, apesar de estar tendo desempenhos abaixo, mas está conseguindo derrotar os adversários de nível mais baixo, né? Empatou com o São Francisco. Foi o primeiro jogo do Remo, inclusive, sem tomar gols, né? O Remo tomou gols em todos os jogos anteriores que tinha feito, né? Inclusive, em todos saiu atrás do placar. E nesse jogo contra o São Francisco, não. Mas também não fez gol, o jogo terminou empatado em 0-0, um jogo terrível, né? Acho que ninguém nem... Acho que foi os melhores momentos mais fáceis, aliás, mais difícil de editar do futebol mundial, né? Porque acho que não teve nem melhores momentos nesse jogo aí. Bom, então o Clube do Remo se preparando para enfrentar a equipe do Mirassol amanhã. Tem muita gente falando, você tá com medo do Mirassol e tal. Não. O dia que eu tiver medo do Mirassol, em qualquer condição, eu paro de acompanhar futebol, pô. Eu respeito o Mirassol, é diferente. Respeito a campanha do Mirassol. Ponto. Em casa, o Remo não tem que ter medo de ninguém, nem do Flamengo. O Remo tem que ter medo, jogando em casa. Mas é claro que não dá para você botar na mesma balança o Flamengo, né, o Palmeiras e o Mirassol. Não dá. Não dá para você botar na mesma balança. E o Mirassol é um adversário complicadíssimo. Só que fora de casa, o Mirassol ele não tem um histórico tão bom assim. A última vitória do Mirassol foi contra o Vasco ano passado, pela Série A do ano passado, fora de casa. Esse ano o Mirassol ainda não ganhou de ninguém, fora do Maião, né? Então, é um jogo para o Clube do Remo se reabilitar, vencer o Mirassol e
começar, né, a seu planejamento de fato para a Série A do Campeonato Brasileiro. Teremos várias estreias, né? Várias estreias, Cufré, Zé Wellison, Vitor Bueno, Catarose, um monte não vai estrear, porque já estreou contra o São Francisco, mas provavelmente vai ser titular nesse jogo, né? Acredito eu, não é possível que ele vai botar João Pedro nesse jogo, eu não acredito nisso, não consigo acreditar nisso, mas do Osório podemos esperar tudo. Depois que eu vi o Patrick de Picanha na ponta direita do Remo, eu duvido mais nada do Osório, tá? Desculpa. O Mirassol, inclusive, nessa temporada, né, venceu o São Paulo de 3-0, perdeu pro Primavera, o Primavera, que tem Luan Martins no meio de campo. O Primavera derrotou o Mirassol por 3-1, tá? Esse jogo fora de casa. Fora de casa também o Mirassol perdeu pro Palmeiras, um adversário de alto nível, né, de alto escalão, uma derrota totalmente compreensível. Foi 1-0 apenas para o Palmeiras, jogo duro. Contra o Bragantino, adversário de Série A também. O Mirassol empatou em casa, em 0-0, tá? No Maião. Depois o Mirassol derrotou o São Bernardo por 4-0, fora de casa, tá? Perdão, tá, gente? Eu falei que o Mirassol não tinha vencido fora de casa, mas venceu. Venceu o São Bernardo por 4-0, tá? Então, mesmo assim, o histórico do Mirassol fora de casa ainda é bem ruim, né? Daqui a pouco eu vou passar aqui no ano passado na Série A e você vai entender o que eu quero dizer aqui. O Mirassol derrotou o Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro, né? Empatou com o Novo Horizontino, um jogo que foi acabar só ontem. Começou domingo e foi acabar só ontem. Mas na Série A do ano passado, né? E é sobre isso que eu quero conversar aqui com vocês. Na Série A do ano passado, em que o Mirassol enfrentou, né, a equipe do Cruzeiro na estreia, o Mirassol perdeu fora de casa. Depois o Mirassol empatou com o Fortaleza, empatou com o Bahia e foi vencer o Grêmio apenas na 4ª rodada. Tá? O Mirassol, que fez aquela campanha histórica no passado, foi vencer o Grêmio apenas na 4ª rodada. 4-1 também, né? Dentro de casa. Depois empatou com o Juventude fora de casa, 2-2. Empatou novamente com o Atlético Mineiro em 2-2 dentro de casa dessa vez. Aí venceu o Corinthians por 2-1, venceu o Bragantino, empatou com o Internacional, venceu o São Paulo fora de casa, uma das poucas vitórias do Mirassol fora de casa, né, no Campeonato Brasileiro, né? O Mirassol depois venceu o Sport Recife dentro de casa, aí empatou com o Palmeiras, derrotou o Santos em casa, venceu o Ceará fora de casa por 2-0, empatou com o Vitória, né? Venceu o Vasco por 3-2, perdeu para o Flamengo por 2-1, resultado totalmente normal, né? Depois empatou com o Cruzeiro, né? No retorno já empatou com o Cruzeiro. Tinha perdido no primeiro turno, empatou no segundo turno. Venceu o Fortaleza fora de casa por 1-0. Meteu 5-1 no Bahia. Campanha histórica, cara, histórica. Depois venceu por 1-0 fora de casa o Grêmio, tá? Derrotou, empatou com o Botafogo em 3-3. Derrotou o Juventude por 2-0. Perdeu para o Atlético Mineiro, um resultado totalmente normal também. Empatou com o Bragantino em 1-1, tomou um 3-0 do Corinthians, venceu o Fluminense por 2-1, venceu o Internacional por 3-1, derrotou o São Paulo novamente agora dentro de casa por 3-0, venceu o Sport. Vocês perceberam que o Mirassol venceu 4 jogos fora de casa só nesse brasileiro, né? Tudo derrota. Perdeu para o Sport, né? Venceu o Sport por 2-1. Empatou em 0-0 com o Botafogo, perdeu para o Fluminense por 1-0, venceu o Palmeiras por 2-1, empatou com o Santos em 1-1, venceu o Ceará por 3-0, perdeu por Vitória, tá? Por 2-0, mesmo placar que o Remo perdeu, venceu o Vasco e aí empatou com o Flamengo por 3-3. Então, a campanha do Mirassol, ela foi muito sólida dentro de casa. O Mirassol, com uma torcida que não tem comparação com a do Remo, não tem como comparar, né? Não tem. A do Remo, por exemplo, é a maior do norte, né? E aí você tem esse trunfo para jogar dentro de casa. Só que tem um detalhe, né? O torcedor do Remo está desconfiado. 8 mil ingressos ontem tinham sido confirmados com o sócio, tá? 8 mil presenças confirmadas, pouco, né? Pouco. Eu acho que é até bom a comissão de festas do Remo avaliar se de fato vale a pena levar mosaico para esse jogo, porque se não tiver uma lotação, pelo menos do lado A, fica difícil, muito difícil. E para lotar o lado A, a gente sabe que precisa de 22 mil pessoas, né? Eu, sinceramente, pelo andar da carruagem, eu não sei se vai dar
20 mil pessoas. Acho que dá uns 18, 19, por aí, tá? Mas não sei se vai dar 20 mil pessoas. Sinceramente, não sei. Mas a comissão de festa tem que avaliar, né? Se eles avaliarem de maneira positiva, acho que dá para levar o Mosaico para o jogo. É uma pena, né, cara? Uma pena que nesse início de temporada o torcedor do Remo esteja já desconfiado com o time. Eu não vou mentir aqui pro torcedor, dizer que é isso mesmo e tal. Não. O torcedor do Remo sabe que o Remo poderia estar apresentando um futebol melhor, poderia estar apresentando um conjunto melhor. A culpa, eu entendo, não é só do Osório, é do Osório também. O Osório não é um santinho nessa história, não. Ele já está treinando o time há um mês. O Guto, por menos tempo, conseguiu fazer o Remo jogar. Que, segundo alguns aí, é menos treinador que o Osório. O Guto, para mim, é mais treinador que o Osório. Para mim, o Guto é mais treinador que o Osório. Pelo menos para que o Remo precisa hoje, para que o Remo tem para oferecer, o Guto é mais treinador que o Osório. Na história não se compara, né? O Osório, um baita do nome, uma baita de uma grife, né? Treinou o México, né? Mas no clube do Remo, para o trabalho que o Remo precisa hoje, eu acho que o Guto era o melhor nome. Mas por questão de ego o cara não ficou, né? E aí o cara que tinha um ego lá em cima já meteu o pé, inclusive, né? É isso que me deixa puto. Preferiram um do que o outro. O um se despediu do clube de maneira honrosa, né? Logo em seguida. E o outro já pegou o beco, já meteu o pé, largou o barco. É isso aí. Bom, sobre a questão do Mirassol em si, é um adversário perigoso. Mesmo tendo mudado praticamente metade desse time que jogou a Série A do ano passado e fez essa campanha histórica, e eu não acredito que o Mirassol fará outra campanha histórica de novo. Eu não acho que o Mirassol é meio de tabela para baixo. Eu acho que o Mirassol vai brigar ali pela permanência, assim como o Remo. Mas é um adversário complicado. O Remo tem que ganhar esse adversário amanhã. Tem que vencer, nem que seja de 1-0, na sofrência mesmo, né? Fez 1-0, só chutão, bola pro mato. Tem que ganhar o jogo. Para ter uma tranquilidade, para o Osório conseguir implementar a filosofia dele. Se ele começar a fazer merda, inventar, aí tem que tirar ele do Remo antes que seja tarde, né? Antes que seja tarde. Mas amanhã o Remo tem que ganhar. Independente se o Osório está fazendo um trabalho bom ou não, amanhã o Remo tem que vencer esse jogo. É um jogo difícil, é um jogo complicado. Bom, gente, eu estava vendo, inclusive, esse jogo do Mirassol com o Novo Horizontino, e eu fico me perguntando algumas coisas, sabe? O Remo, por exemplo, contratou Patrick Picani e Patrick de Paula, né? 2 volantes que ninguém queria no Remo. Eu não queria esses 2 no Remo, mas foram contratados. E aí tem um volante lá, que pode atuar como meia também, é um cara muito versátil, no Novo Horizontino, que está jogando uma bola, mas uma bola desde o ano passado, que é o Rômulo, que inclusive foi para o Palmeiras, voltou para o Novo Horizontino. É um cara que faz a diferença no meio de campo. Tá certo que não é a mesma coisa você jogar no Novo Horizontino do que no Remo, né? Não é a mesma coisa, a cobrança é diferente, mas será que não seria interessante o Remo investir no Rômulo, conversar com o Novo Horizontino, abrir conversas com o Novo Horizontino? Um baita de um meio campo, cara. Eu acho que é titular no Remo, tá? Pela condição que a gente tem hoje, é titular no Remo Rômulo. E não é porque o cara tá na Série B que ele não pode performar na Série A. Não é porque eu tentaria trazer o Rômulo. Se fosse diretor, se eu fosse o Manuelzinho Ribeiro, eu deixaria os empresários de lado e falaria, vamos lá buscar para qualificar o elenco. Não, Manuelzinho, mas eu tenho um jogador aqui que está parado há 3 anos, pode servir para o Remo. Eu vou atrás de pelo menos uns 3, 4 reforços para mim não passar vergonha na Série A. É isso que tem que ser feito. É isso que precisa ser feito. O Remo precisa de reforços. O elenco do Remo está longe de estar completo. Está longe. Vai ter que vir contratações. E a gente precisa. Bom, deixa aí seu comentário, quero saber sua opinião, tá? Sobre tudo isso. Fica aí com o recado dos nossos patrocinadores. Chegou o 2026. A novidade do momento é para quem ama futebol. Tinha todos os canais, filmes e séries direto na sua TV. Para quem é inscrito no canal. 1 mês R$30, 2 meses R$50 e 3 meses R$70. Chame aí Gabriel Lira e feche o seu pacote de TV. Esse vídeo tem um patrocínio de JP Som Brasil. O som, iluminação e animação para transformar o seu evento em uma experiência inesquecível. Entre em contato pelo telefone que está aparecendo aí na tela. O som que conecta, o Brasil que vibra. É o JP Som Brasil.